Muito boa tarde a todos. O meu nome é Isabel Ferreira, sou vice-presidente da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras. Começo por agradecer à FNAC pelo apoio que deu à Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras a este projeto e com isso também aos enfermeiros obstetras e parteiras certificadas do nosso país e também a todas as mulheres residentes em Portugal. O projeto Push Midwives Portugal, da Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras, surge de uma campanha internacional da International Confederation of Midwives, que é a Confederação Internacional de Enfermeiros Obstetras e Parteiras Certificadas, pela implementação ao nível mundial de cuidados de saúde centrados na mulher, defendendo para isso o trabalho dos enfermeiros obstetras e parteiras certificadas como o caminho para lá chegar aos melhores cuidados de saúde na mulher. A Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras, com a International Confederation of Midwife, pretende construir uma aliança global que une os defensores individuais, doadores, organizações e instituições dos diversos setores para então melhorar os cuidados de saúde às mulheres em Portugal. E aqui do meu lado tenho António Pedro Ribeiro, que vem da Unidade Local de Saúde da região de Aveiro, e também Sofia Gonçalves, que está aqui em representação das mulheres, para conversarmos um bocadinho sobre o acesso também da população aos cuidados de saúde. A ideia é realmente estabelecermos este diálogo entre a comunidade e os profissionais de saúde, juntando vozes. Além deste debate, que vai ser esta conversa que vamos ter aqui hoje, vai ser criado um conteúdo audiovisual para depois ser publicado no YouTube da Associação Portuguesa de Enfermeiros Obstetras, em formato de podcast, para que seja amplamente difundido por toda a população. Tenho aqui algumas perguntas já preparadas, também para abrir aqui um bocadinho a conversa e o diálogo, e ia começar aqui pelo diagnóstico dos cuidados de saúde à mulher na região de Aveiro. Então, todas as mulheres, independentemente do seu estado social ou económico, será que todas as mulheres aqui na região de Aveiro têm igual acesso aos cuidados de saúde, no que diz respeito à qualidade e à diversidade? Então, já vi que pegaste logo no microfone, é mesmo para ti esta primeira questão, já para começar. Depois eu vou passar à Sofia também. Boa tarde a todos, venho aqui agradecer o convite que me foi formalizado. E em relação à pergunta que me foi feita, existe sim uma assimetria muito grande, sobretudo nas parturientes de outros países. Nós temos uma taxa de partos de pessoas que vêm de outros países, sobretudo dos FALOPs, de Bangladesh e também do Brasil e também da origem da Venezuela, o que dificulta também muitas vezes a nossa prática de cuidados, sobretudo na comunicação, na aceitação de algumas práticas que nós temos que fazer entender, o que também é um desgaste para nós. Muitas vezes temos numa sala de partos pessoas de várias nacionalidades e temos que entrar num quarto e temos que falar inglês, temos que entrar noutro quarto e temos que falar venezuelano ou castelhano, e torna-se um bocado difícil para nós, quanto mais para elas que estão a receber os nossos cuidados. Essa é a grande assimetria, uma barreira linguística que dificulta sobretudo a nossa prática de cuidados. Também existem também os acessos. Muitas vezes não há uma interligação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares. Seria importante a criação de umas vias de acesso onde as grávidas soubessem, sobretudo, e tinham alguma informação no atendimento que existe e nas oportunidades e nas expectativas que elas têm em relação ao parto. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada a nível da comunidade, reforçar a educação para a saúde, os programas de preparação para o parto. Seria colocar enfermeiros especialistas a fazerem esse trabalho é muito importante, porque aumenta o conhecimento delas em relação ao parto, trabalhamos as expectativas e melhora a segurança dela e sobretudo do casal. Não sei se fez encontrar aquilo que me foi perguntado. Ok, então passo agora a palavra aqui à Sofia e depois conversamos mais um bocadinho. Sofia, então o que te parece em termos de nível socioeconómico? É fácil aceder aos cuidados de saúde como mulher aqui na região de Aveiro? Sim, eu não notei que não fosse fácil. Acho é que, se calhar, no meu caso, eu tive uma gravidez de baixo risco e ainda bem, mas sinto que fui acompanhada no início e no fim, isto no hospital. Portanto, tive a minha primeira consulta no início de gravidez, onde me foram marcadas as consultas até ao final,
e a consulta seguinte era no final da gravidez. Isto deixou-me aqui um bocadinho, se calhar como o enfermeiro estava a dizer, um bocadinho mais insegura e não tão preparada, ou com medo de não me sentir tão preparada, de alguma coisa acontecer e eu não estar a ser devidamente acompanhada. Não que não fosse no centro de saúde, fui, também era uma equipa extraordinária, mas não era uma equipa de obstetras, não era uma enfermeira obstetra, portanto não era uma equipa especializada na situação em que eu estava a viver. Apesar de ser um parto, de ser uma gravidez, desculpem, de baixo risco, eu sou ansiosa por natureza, acho que se calhar todas as grávidas serão. Portanto, sempre aqui com receio que alguma coisa não estivesse bem, que eu não soubesse percebê-lo e não iria ter consultas. Isso deixou-me aqui um bocadinho reticente e confesso que um bocadinho reticente também em relação ao Hospital de Aveiro. Sempre ouvi alguns comentários, algumas opiniões não tão positivas em relação ao hospital. Apesar de que nos últimos anos isso já está a ser mudado e eu já tive algumas amigas com partos aí e experiências muito positivas. E eu até estava entusiasmada em que o meu parto fosse um Hospital de Aveiro. Quando vi que as consultas eram tão pouquinhas, naquele meu momento de consciencialização para isso, eu pensei, não, eu vou tentar trocar para Coimbra. Eu pensei isto, mas depois refleti e o que iria fazer diferença era a equipa que me iria acompanhar no momento do parto. E tanto poderia ser uma excelente equipa em Coimbra como uma excelente equipa em Aveiro. Então não iria gastar energia nisso, ficaria nas mãos do universo, o que tivesse que ser, iria ser e pronto, foi esta a minha experiência. Obrigada, e já daqui a bocadinho vamos ter a oportunidade de ouvir um bocadinho mais sobre essa experiência. Mas ficando aqui nas palavras da Sofia, pronto, dá para perceber que houve aqui uma certa fragmentação, não é, no cuidado. Portanto, temos uma visita ao hospital, que até foi para a ecografia, depois retoma ao centro de saúde, depois mais para o fim vai para o hospital, pronto, e se calhar no centro de saúde, então às vezes as mulheres podem não sentir este acompanhamento, sentem por vezes esta falta de acompanhamento especializado. Será que os enfermeiros obstetras no centro de saúde a realizar consultas pré-natais, como estão a acontecer em outras regiões do país, nomeadamente na região de Lisboa, na região de Setúbal, há algumas regiões com vários projetos piloto nesse sentido, de acompanhamento continuado sempre com um enfermeiro especialista de saúde materna e obstétrica. Será que isto poderia ultrapassar esta fragmentação nos cuidados e ajudar a dar mais segurança às mulheres? Sim, nós temos uma grande carência de obstetras e libertaria esses obstetras para realizarem trabalho mais específico e diagnosticar gravidez de risco. E se calhar o enfermeiro especialista, tendo algumas habilitações, algumas competências, poderia libertar essas tarefas que são executadas por uns médicos pelos enfermeiros especialistas e assim acompanhar, e a mulher sentia-se mais segura, porque usufruiria daquilo que ela pretende, não é? Os cuidados, e seria uma mais-valia em termos de acompanhamento na gravidez. Sei destes projetos piloto, por acaso tenho conhecimento disso. Em alguns projetos têm tido algum sucesso, nas vigilâncias da gravidez de baixo risco. Será um passo que já existe noutros países e será uma ideia a implementar, penso eu, durante todas as maternidades. Acho que seria uma mais-valia. Além disso, acho que poderíamos também criar os centros de parto normal, que também dentro dos próprios hospitais, para dar uma certa segurança a algumas grávidas, onde libertaria mais uma vez o staff médico para realizar os partos que são partos de risco e também apoiaria algumas grávidas que inicialmente são de baixo risco, que se podem transformar de alto risco, que estariam lá para dar o seu apoio em termos de assistência à grávida. É uma ideia muito interessante. Então, para quem está lá em casa e para quem nos está aqui a ouvir também na FNAC hoje, o que é isso? Centros de parto normal? Nós aqui à Aveiro não temos essa oportunidade, mas pelo conhecimento que eu tenho, são centros onde as pessoas decorrem gravidezes de baixo risco, as grávidas, onde são apoiadas por enfermeiros especialistas, onde lhes são proporcionados os cuidados todos em termos do parto, da execução do parto e depois da vigilância após o parto. São realmente centros com a coordenação no estrangeiro, não é? São as chamadas também Midwifery Led Units, neste caso também estamos a falar de centros no próprio hospital. Há outras Midwifery Led Units, mas fora do hospital, as casas de parto.
Pronto, mas haver esta continuidade sempre com a mesma pessoa, a mesma enfermeira parteira ao longo da gravidez, do parto, e sendo uma gravidez de baixo risco, poder ter sempre esta continuidade. Haver uma necessidade de ter alguém adicional, uma nutricionista, um obstetra, uma psicóloga, também haver esta articulação com a equipa e continuarem a ser acompanhados aí. Na verdade, Sofia, porque já estivemos aqui a conversar um bocadinho nos bastidores, também foste à procura um bocadinho desse cuidado continuado por enfermeiras obstetras. O quê? Foste procurá-lo no fundo no privado, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu fiz algumas aulas de preparação para o parto no Sistema Nacional de Saúde, portanto no centro de saúde para onde fui encaminhada para essas aulas, mas fiz um curso de preparação para o parto que eu considero mais completo, com uma enfermeira parteira e uma consultora de amamentação, que depois acabaram por ser ambas uma grande segurança no meu pós-parto. Aliás, a Francisca já tem 1 ano e eu ainda mando mensagens para tirar dúvidas, para perguntar algumas coisas. E isso foi muito importante. O que a enfermeira estava a falar agora, o facto de ser alguém que nos acompanha ao longo de todo o percurso, faz toda a diferença, porque é um momento em que nós precisamos de confiança e de confiar nas pessoas que nos estão a acompanhar. Por isso é que elas foram, o acompanhamento delas foi tão diferenciador nesse momento da minha vida. Realmente eu confiava nelas, com a relação que nós criámos durante o curso, eu confiava nelas quando nasceu a Francisca e fui sempre recorrendo a elas. Eu lembro perfeitamente de um momento em que o cordão umbilical da Francisca o umbigo estava a começar a ficar mais vermelho. Eu fartei-me de chorar, né? É uma coisa muito simples, né? Agora olho para trás e penso, meu Deus, fiz um drama tão grande por causa disso, e de contactar rapidamente a Daniela, que era a enfermeira que então nos acompanhava. E era uma coisa tão simples, ela tranquilizou-nos logo, portanto, ao outro dia já estava tudo bem, deu-nos algumas indicações que nós cumprimos, e se calhar isso fazia toda a diferença se acontecesse no Sistema Nacional de Saúde, sim. Mas de facto temos, em alguns locais do país, temos essa disponibilidade dos enfermeiros obstetras irem também dar apoio ao domicílio quando há alguma dificuldade e fazer esta continuidade, esta ponte entre a gravidez e pós-parto. Não sei se posso interromper, só para acrescentar, porque aquela primeira consulta do teste do pezinho, para mim era muito assustador pensar em sair de casa, acabadinha de chegar do hospital, pleno inverno, portanto janeiro, mesmo início de janeiro, toda aquela logística, né? Ainda estava a aprender a ser mãe, ainda estou, há de ser uma aprendizagem da vida inteira, claro, mas o ter que sair de casa com aquele frio, com aquela chuva para ir para o centro de saúde, onde eu só imaginava vírus e doenças, e a minha bebé é tão pequenina e tão indefesa. Portanto, não se disponibilizaram por parte do centro de saúde, não ofereceram esse serviço no domicílio? Não, penso que não existe em alguns centros de saúde, sim, mas no seu caso não. Não, pronto, mas optámos por fazer o teste do pezinho em casa e isso fez mesmo toda a diferença nessas primeiras semanas de recém-nascida e de recém-mamã. Ora, nós não temos aqui muita gente na plateia, não é? Mas temos aqui algumas pessoas, e eu poderia perguntar, não sei se vocês são aqui da região de Aveiro e como é que foi no vosso caso, se mesmo nesta questão da continuidade, no pós-parto também ter o apoio a casa, se isso se verificou, se não, posso passar-vos a palavra? Olá, sou a Shona. Eu tenho um grupo do Facebook para mães estrangeiras, é por isso que estou a educar-me sobre este assunto. Também sou mãe de 2 filhas. E então, na questão do centro de saúde, não existe também cuidados em casa. O meu centro de saúde, de facto, é na região de Coimbra, é do outro lado desta linha. Entre as regiões, mas sim, não existe cuidados em casa, e também não gostei de sair de casa com só 5 ou 6 dias depois do parto para fazer estes testes. Então tiveste mesmo também igual aqui à Sofia, não é? Quer dizer, neste caso a Sofia recorreu ao privado, mas no teu caso acabaste por sair de casa, não é, com o bebê para ir ao centro de saúde para o teste de pezinho, eventualmente algumas dúvidas, portanto não havia aquele acesso, no domicílio. Já agora vou aproveitar, e uma vez que disseste que trabalhavas com mães estrangeiras, não é? Tens grupos, não é?
Qual é a perspectiva então do acesso, da acessibilidade dos cuidados de saúde aqui em Portugal às mulheres que vêm de outros países? Como é que sentes? É facilitado? Podes falar um bocadinho sobre isso? De fato, porque eu dou apoio a mulheres em todo o país. Então, o que eu percebi é que depende mesmo muito da região. Em Lisboa é quase um país diferente em termos de cuidados, há acesso aos centros de saúde. Por exemplo, nós no centro de saúde na região de Coimbra, como é uma cidade pequena, nunca tivemos dificuldades em agendar uma consulta, mas eu ouvi que em Lisboa é quase impossível para algumas mulheres e assim vão ao privado porque não há outra possibilidade. Pronto. Ok, portanto, em diferentes regiões do país tens a sensação, por aquilo que te chega das mulheres, não é, que acompanhas, que apesar de ser o mesmo Serviço Nacional de Saúde, o acesso é diferente, não é? Aqui em Coimbra, uma resposta mais pronta, não é? Mas, por exemplo, em Lisboa não está a acontecer, não é? Pelo menos nos relatos que te chegaram, é isso, não é? Sim. Ok, obrigada. Não sei se queres dizer alguma coisa, Daniela. Então, como mãe, a propósito do teste do pezinho, por acaso estava a pensar na minha primeira experiência, também foi agendado no centro de saúde. Na segunda experiência, curiosamente, em tempo de Covid, 2020, foi uma proposta da enfermeira de família fazer a visita para teste do pezinho no pós-parto. Compreendo também que isto esteja relacionado com a forma como os centros de saúde funcionam, não é? Também interessa números, interessa terem uma cota parte de visitas, não sei muito bem quais os números que são aconselhados. Acredito que isso acabou por estimular esse cuidado, para mim foi excepcional mesmo. Ele era o centro de saúde? Em Águeda. Já era unidade de saúde familiar, ou seja, isso acredito que tenha feito a diferença. Portanto, é Águeda, faz parte da região de Aveiro. Acredito que também poderá haver diferenças entre as utentes do SF e quando é o CSP, pronto, o centro de saúde tradicional, digamos assim. Mas naquele momento isso fez uma grande diferença, pensando não como ótica do utilizador, faz toda a diferença. Depois, em relação ao acesso, que também foi uma pergunta que fizeram, e também gostava de ouvir um bocado o António Pedro em relação a isto, que é a questão e tendo em conta aquilo que a Sofia disse, da confiança, da continuidade, como é que sentiram, ou que relatos é que vocês também tiveram das mulheres, por exemplo, este verão, em que, em termos de acesso, a Aveiro também ficou limitado e realmente Coimbra, se calhar, foi um dos CAP possível, porque foi as maternidades que se mantiveram abertas, e aqui em Aveiro, como é que foi também para as mulheres lidar com estes encerramentos aleatórios, quase diria assim? Bom, então podemos pegar aqui no desafio da Daniela e questionar exatamente, não é? Como é que vocês viveram estes desafios de ver o bloco de partos fechados? Como é que é isto? Não havia enfermeiros obstetras, não havia profissionais para atender as senhoras? O que é que aconteceu? Sim, foi assim, um desafio muito grande para nós profissionais de saúde, sobretudo para os enfermeiros especialistas, porque nós mantivemos o mesmo rácio sempre. E chegavam as mulheres lá no nosso serviço e tínhamos que as transferir para outras maternidades. Sempre que, muitas vezes, outras maternidades já se encontravam lotadas, então tínhamos que andar à procura de vagas noutras maternidades para receber as nossas mulheres. O que se tornou um bocado complicado, porque os enfermeiros especialistas andavam a transferir fora do seu local de trabalho, transferir as grávidas para outros locais, e queria uma estabilidade para as mulheres que já perspectivavam e tinham uma expectativa de terem o seu parto na maternidade e tinham que se deslocar para outras maternidades, noutro contexto diferente, onde fizeram a visita de preparação para o parto noutro local, não conhecem e não têm o tal enfermeiro de referência que possivelmente já o poderiam conhecer na preparação para o parto ou até noutras consultas fossem vigiadas na nossa maternidade. É um bocado constrangedor. Neste momento nós
portanto, temos algum rácio de cobertura já grande, já não temos muita, já não há maternidade, ela se encontra muitos turnos fechada. No entanto, há o cuidado sempre de haver uma programação para garantir que essas grávidas sejam depois encaminhadas para outras maternidades onde existe a assistência para lhes ser fornecida. Nós também temos, além desse problema, nós também temos outro problema na nossa maternidade, que estamos em obras. O nosso serviço está a ser todo requalificado e adaptado em termos de maternidade, sobretudo no puerpério, o que também diminui o número de vagas, o que também dificulta, além do fecho da falta de médicos, também dificulta também porque não temos vagas suficientes para as nossas mulheres pós-parto. E estes são os grandes desafios da maternidade neste momento em Aveiro. Ok, então vou fazer um ponto de situação. A maternidade está a fechar porque não existem médicos, é isso? Existem médicos, só que não existem médicos que garantam um rácio de segurança considerado para fazer a assistência ao parto. Normalmente nós temos um médico sénior e muitas das vezes também temos um interno. A classe médica considera que não estão garantidas estas condições de segurança e, como tal, só são de serviço à urgência interna. Mas também, isto é importante também dizer, imaginem que chega uma senhora, para se perceber, e que está em trabalho de parto iminente, está com 5, 6 centímetros, e nós achamos que a transferência poderá condicionar a sua execução do parto, assistimos a senhora e é executado por os enfermeiros especialistas que lá existem de serviço. Por isso, nós tentamos sempre dar uma cobertura a todas as mulheres que se dirigem à maternidade. Também a plataforma do SNS também depois acaba por fazer alguma pequena triagem de algumas situações, contactam previamente, e acho que isso é uma boa sugestão, e uma boa maneira de contatar previamente o médico que está de serviço, ele automaticamente recebe a informação que o CODU lhe dá e encaminha ou não a grávida para a maternidade ou que se encontra para lhes fornecer as melhores condições de assistência no parto. Aqui a questão prende-se que, de facto, algumas mulheres terão de se dirigido ao Hospital de Aveiro e em trabalho de parto e as portas no fundo estavam fechadas, não é? Tiveram de ser encaminhadas para outro local. Não sei se teve relatos aqui, mas tivemos vários relatos ao longo de todo o país, inclusive é de mulheres que tiveram os seus filhos nas ambulâncias com os bombeiros, que comparativamente com as competências do enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica, claro, obviamente não tem a segurança, um parto acompanhado por um bombeiro, que tem por um enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica. Então faz-nos pensar, então esta senhora foi-lhes recusada a assistência por esta equipa para depois ser assistida por uma equipa menos diferenciada, não é? E isso está aqui a mexer um bocadinho com a população também. Como é que nos faz sentir também? Porque vocês estão lá para receber as pessoas, mas não podem, não é? Sim, pronto. O termo recusar, pronto, acho que não é bem o que está a aplicar. Nós não recusamos assistência nenhuma a nenhuma parturiente que se desloque, não recusamos assistência nenhuma a nenhum parturiente que se desloca à maternidade do Hospital de Aveiro. A única coisa que temos que lhe explicar, e isso é que tem que ser bem trabalhado, é que as condições que temos para o seu parto. E dar à mulher a oportunidade de escolher onde é que ela quer ter o seu parto. É por aí que nós temos que começar a trabalhar. Partos em ambulâncias poderão existir, claro que agora com estas assimetrias e com esta falta de informação e falta de educação, as vias de acesso, devia ser criada uma via de acesso só para as grávidas, e por que não uma via de acesso só para as grávidas de baixo risco? Quando a mulher chegava à maternidade, eu tinha que perder tempo a fazer uma inscrição, um processo administrativo, entrava direto e era logo assistida pela equipa que estava de serviço. Então, ainda há algum trabalho a fazer, mas sobretudo temos que começar a trabalhar estas áreas que são extremamente importantes, que a mulher tornar o mais informada possível e as possibilidades de escolha que ela tem para ela própria e informada com o seu marido escolher onde pode ter o seu parto. Obrigada, António Pedro. Passava agora a palavra à Sofia. Sofia, como é que foi então esta experiência de ser acompanhada no Hospital de Aveiro, agora no parto? Felizmente que era um dia que estava lá a equipa toda para a receber. Como é que foi então esta experiência? Eu vou pegar um bocadinho no que o António falou, da questão
não sei se foi via rápida, via de acesso para as grávidas, porque efetivamente eu entrei num domingo, na urgência normal do hospital, tive que estar ainda um pedaço à espera para ir à triagem. E quando eu cheguei à triagem, chegou também, portanto com a enfermeira da triagem, chegou também uma grávida que estava a ter algumas dificuldades, deixou de conseguir caminhar, teve um episódio em que não conseguia ver, não conseguia falar, e ela estava, portanto foi ali uma urgência, estava a partilhar tudo isso com a enfermeira ao pé de mim. Senti-me ali de repente assim um bocadinho assustada. Eu sabia que estava a entrar em trabalho de parto, não é? E não sabemos o que é que vem aí, o que é que vai acontecer. E houve um bombeiro que estava noutra sala, estava à porta, e apercebeu-se da situação e foi ter comigo e perguntou se eu queria sair dali para não estar naquele momento e para não me sentir... portanto, aquela sensibilidade daquela pessoa agora lembrou-me, por falarmos nisso, por tipo passar por todo aquele processo. E realmente quando depois subi para a parte da urgência, da maternidade, a médica que me acolheu, é o único senão que eu posso apontar, a médica que me acolheu não era muito empática, não foi muito compassiva com tudo aquilo que eu estava a passar, e se calhar a enfermeira também não, ali no momento que ela perguntou, mas já tem dores? E eu sim, e ela, mas isso não é nada, vai sofrer muito mais. E pronto, ainda fiquei um bocadinho mais assustada, mas não consigo atribuir uma má conotação à minha experiência de parto por estas 2-3 horas, porque tudo o resto, a enfermeira parteira que me acompanhou foi o elemento diferenciador de todo o meu parto. Acho que foi incrível pela parte humana dela, por realmente me permitir usar as posições que eu queria, por me dar tempo, por não me pressionar, por me deixar no meu momento em tudo. Eu estava na sala de partos e eu nunca me senti assustada. Eu sentia-me mesmo segura que tudo ia acontecer como tinha que acontecer. Entretanto, a minha bebé não estava... Eu já tinha a dilatação completa. Eu acho que foi tudo muito rápido. A minha mãe diz que foi tudo muito lento. Pronto, se calhar quando for a minha filha vou sentir o mesmo, não é? Eu acho que foi tudo muito rápido. E foi mesmo... É um momento que eu ainda recordo com muita saudade, e eu gostei mesmo então do momento expulsivo, pronto, gostei mesmo, mas o que eu quero dizer é, quando eu já tinha a dilatação completa, a Francisca não estava verdadeiramente posicionada, e a enfermeira parteira teve o cuidado de me mostrar alguns exercícios que eu podia fazer, algumas respirações, para que tudo fosse natural e para que ela continuasse a encaixar-se. Não sinto que poderia ter outro tipo de pessoas comigo que fizessem um momento mais especial. Correu mesmo tudo bem. Eu sinto que fui mesmo acompanhada por uma equipa extraordinária que me respeitou muito, não só enquanto mãe, mas enquanto pessoa, de todas as minhas expectativas para aquele momento. Obrigada, Sofia. Então, queria pedir agora sugestões. Que sugestões é que nós poderíamos dar? Imagina que temos aqui os decisores políticos a ouvir o nosso podcast, quem sabe, e que propostas nós poderíamos dar então aos decisores para melhorar especificamente aqui na região de Aveiro os cuidados de saúde à mulher, não só na gravidez e no parto, como também no pós-parto e ao longo de todo o ciclo da vida, ok? Menopausa, adolescência, ao longo de todo o ciclo. Apesar de que o acompanhamento que eu tive no centro de saúde ao longo da gravidez também foi, uma equipa muito, muito presente também. Mas se calhar aquilo que estávamos a falar ao início, que o pós-parto, o acompanhamento do pós-parto fosse no domicílio da mãe, pelo que estávamos a falar. Isso talvez fosse logo diferenciador até na forma como a mulher depois vai viver e lembrar essa altura e a maternidade. E se calhar em relação ao facto de os enfermeiros parteiros poderem fazer algumas consultas e assim, eu acho que não sou a melhor pessoa para responder, não sou da área da saúde, portanto não posso, só vocês é que saberão as tarefas e as competências, como estava o António a falar, mas se isso fosse possível, no meu caso, em que sinto que fui acompanhada no Hospital de Aveiro no início e no fim apenas, houve aqui um interregno, se calhar se aí a meio, sendo uma gravidez de baixo risco, se
a consulta, portanto, não carecendo de um obstetra, mas se fosse feita por um enfermeiro obstetra, talvez nos dê ali alguma, enquanto grávidas, alguma segurança, não é? Somos a sentir que somos mais acompanhadas no hospital, no serviço público. Eu não senti que tenha sido acompanhada ao longo de toda a gravidez no serviço público, ou melhor, fui no centro de saúde, estou a ser injusta, mas no hospital. Todos nós estamos à espera ali no mínimo daquelas 3 consultas no hospital. Mais da área da especialidade, é isso? Sim, Era o que estávamos porque a figura do médico de família, do enfermeiro de família, é mais para uma saúde geral, mas aqui mais no contexto da especialidade. Alguém que tivesse estudado especificamente sobre esta fase que é a gravidez. Sim. É isso? É isso, porque, e tendo em conta o que também falámos há bocadinho da questão da confiança, e eu colocando-me nessa situação, a meio da gravidez ter uma consulta com um enfermeiro obstetra, eu sabendo que seria um enfermeiro obstetra, portanto, se sabia o que estava a fazer, sentir-me segura que se houvesse algo de errado, alguma coisa que não estaria tão bem, eu iria ser acompanhada, iria ser, assim, para o serviço que deveria. Obrigada. Queres acrescentar tu também? Eu vou de encontro aqui às palavras daqui da Sofia. Acho que sim, acho que reforçar, sobretudo, os cuidados de saúde primários com enfermeiros especialistas é extremamente importante. E se calhar, se nós prepararmos melhor as nossas grávidas, possivelmente elas, quando se deslocam às maternidades para terem o seu parto, possivelmente já sabem as condições a quais vão ser sujeitas e a preparação em relação ao momento que é o mais importante da vida delas, não é? Poderá ser uma mais-valia. Outra situação também é importante. Hoje em dia temos uma vigilância da gravidez que é das melhores, não é? Está bem feita, está bem planeada, mas não está modernizada. Podíamos utilizar instrumentos tecnológicos. Hoje em dia podemos diminuir burocraticamente, administrativamente, algumas tarefas que só fazem parte, que ocupam o espaço do profissional de saúde, que pode ser feito pela inteligência artificial. E hoje em dia temos que começar a modernizar a nossa vigilância da gravidez e deixo aqui já um apelo: comecem a usar instrumentos de trabalho que possibilitem e libertem os profissionais de saúde para fazerem aquilo que eles sabem fazer, que é praticar a assistência e o cuidar das nossas grávidas. É uma sugestão. Boa. Vou passar então agora aqui a palavra às pessoas que nos estão a ouvir. Também sugestões aqui na região então de Aveiro para melhorar os cuidados na saúde da mulher. Eu posso até passar também aqui para o lado do café. Se tiverem também alguma sugestão a dar, também podem falar um bocadinho. Não só na área da gravidez e do parto, mas nas outras áreas da vida, ok? Portanto, desde que somos mais pequeninas até que somos mais crescidas. Alguém quer dizer alguma coisa? Olha, para mim, eu concordo com você, sobretudo como eu venho da Inglaterra, onde a midwifery care, estes cuidados com uma enfermeira parteira é o normal. Quando eu estava grávida, eu gostava muito dessa ideia. De ter essa continuidade é tão importante para o bem-estar emocional também, que na minha opinião aqui é um pouco colocado ao lado. É mais o bem-estar físico que é o mais importante, mas acho que também essa continuidade com alguém que seja mais especializado seria muito mais importante para as mulheres, o bem-estar emocional das mulheres. Sim. Obrigada. Queres falar também? Sim. Eu gostaria de sugerir que esta criação da OLS, que ainda é alguma recente, não é? Que não fosse só teórico, ou seja, que houvesse realmente uma interligação prática e vista e sentida pelas mulheres ou pelos utentes, não é só na área da saúde materna, obviamente. E assim sim se sentiria melhor continuidade de cuidados desde o centro de saúde. Claro que o ideal seria haver acompanhamento por enfermeira parteira, claro que sou a parte interessada por parte profissional, mas também noto que as mulheres sentem a diferença quando são acompanhadas por alguém que é especialista na área e não por alguém que tem uma formação genérica de saúde, portanto não tem o mesmo tipo de competências, não está formada da mesma forma.
E isto depois, sim, acaba por preparar também, não necessariamente tem um curso de preparação para o parto, mas isso também pode ser uma das estratégias, não é? Haver uma interligação mais eficiente entre as enfermeiras que estão no bloco de partos e que estão na preparação para o parto na comunidade. Haver também formação das enfermeiras do bloco de partos com as enfermeiras da comunidade para que a linguagem seja a mesma. E lá está, havendo essa figura de referência ao longo da gravidez, idealmente não precisa ser só aquela pessoa, mas se calhar uma equipa mais restrita de profissionais que pode acompanhar no pós-parto a mulher e então dar mais segurança em todo o processo. Acho que seria por aí. Sim. Obrigada. Antes de terminar, eu gostava de deixar um apelo que nos chega da Confederação Internacional dos Enfermeiros Obstetras, que em 2026 vai juntar em Lisboa milhares de enfermeiros obstetras e parteiras certificadas de todo o mundo para o seu congresso trienal. Então eu passo a ler o apelo e, ao mesmo tempo, vou deixar aqui este QR Code. Portanto, vocês podem preparar os telemóveis, que daqui a bocadinho vou fazer um apelo aí com os telemóveis. Então, diz-nos assim a Confederação de Parteiras: a cada 2 minutos morre uma mulher por complicações na gravidez e do parto. A cada 17 segundos perde-se um bebê antes de nascer e todos os anos 2,3 milhões de recém-nascidos morrem nos primeiros 28 dias. Muitas destas mortes são evitáveis. Ao mesmo tempo, crescem as cesarianas desnecessárias e persiste violência obstétrica. Em vários países, os direitos sexuais e reprodutivos estão a ser restringidos. E há uma solução clara: mais enfermeiros obstetras e parteiras certificadas, profissionais formados e regulados capazes de prestar 90% dos cuidados essenciais de saúde sexual, reprodutiva, materna, neonatal e do adolescente, com foco em cuidados respeitosos baseados em direitos. O mundo precisa de mais 1 milhão destes profissionais. Com este investimento, poderíamos prevenir 67% das mortes maternas, 64% das neonatais e 65% dos nasos mortos, 4,3 milhões de vidas até 2035. Nós, felizmente, vivemos num país que até tem um bom rácio de profissionais, temos bastantes enfermeiros obstetras no nosso país, mas há países onde há muito poucos e onde a presença destes profissionais, a formação destes profissionais, poderia fazer uma grande diferença para a vida das mulheres e das crianças. Então, em junho de 2026, a Lisboa vai receber o Congresso e até lá pretendemos reunir 1 milhão de assinaturas para podermos exigir aos decisores a nível mundial este investimento. E, portanto, estas assinaturas passam por todos que nos estão a ver e que possam aceder ao site, ao formulário e assinar a petição. Portanto, podem apontar aqui o telemóvel para o QR Code, partilhar e assinar, e todos os que nos vão ver também lá em casa podem fazê-lo neste momento, para que possamos ajudar não só também aqui no nosso país, que já vimos que há muitas assimetrias a nível nacional, mas muito forte também a nível internacional esta falta de enfermeiros obstetras e, portanto, podemos contribuir para isto também. A Associação Portuguesa dos Enfermeiros Obstetras acredita que quando se investe na autonomia dos profissionais, ganham as mulheres, ganham os bebés, ganham os serviços e portanto, por favor, assinem a petição, sigam os outros episódios do podcast. Vamos ter novas edições em Braga, em Gaia, Leça da Palmeira, em Viana, portanto estejam atentos, sigam-nos no YouTube e eu deixo ficar aqui também a informação do site da APO, www.apo.pt, e finalizo agradecendo muito aqui aos nossos convidados a vossa presença, agradecendo também aqui quem nos esteve a ouvir e aqui aos nossos técnicos que nos estiveram a filmar e a todos lá em casa pela vossa atenção. Muito obrigada a todos.